Olá, adolescentes! Olá para você que assiste às nossas aulas dominicalmente, tanto as minhas como as do professor Rodrigo. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós estamos na lição 10, Nas Mãos de Deus. Lição essa dessa revista aqui, ó, Diálogo e Ação, e nós estamos dando continuidade ao estudo do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, tá? Então, nós estamos contando a história de Gênesis, o livro dos começos, certo? Nós já vimos muito sobre a história da humanidade e hoje nós vamos focar no episódio que aconteceu na vida de Jacó. Lembrando, então, os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Então, Jacó é o quê? O neto de Abraão. Só para lembrar, Abraão, Isaac e Jacó, certo? Nós estamos quase finalizando o livro de Gênesis. Agora nós vamos orar e pedir para Deus que Ele nos ajude a entender um pouquinho mais da Bíblia e que nós possamos tirar o quê? Ensinamentos para a nossa vida diária. Senhor Jesus, muito obrigada por esse dia, Senhor Deus, e por esta oportunidade, Senhor Deus, de poder abrir a Tua Palavra, poder ouvir mais da Tua Palavra e principalmente refletir e aprender aquilo que está escrito nela. Esteja com cada pessoa que está ouvindo, Senhor Deus, esta mensagem, que fique gravada em seus corações e no meu também. Continue conosco, Senhor Deus, continue com a nossa igreja e continue com cada pessoa, Senhor Deus, que está ouvindo esta mensagem. Em nome de Jesus, amém. Bom, eu esqueci de falar, meu nome é Fernanda, professora Fernanda, e eu sou da primeira igreja evangélica batista aqui em Araraquara, beleza? E nós estamos na sala dos adolescentes, tá? Dos adolescentes da PIEPA. Hoje nós vamos estudar o livro de Gênesis, como eu falei, capítulo 32, versículos de 22 até 32. Então, primeiramente, eu vou fazer uma leitura, né, dessa parte da Bíblia e depois a gente vai conversar sobre esse conteúdo, tá bom? Vamos lá? A luta de Jacó em Peniel. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo as suas 2 mulheres e as suas 2 concubinas e seus 11 filhos. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que também passasse tudo que era seu. Mas ele ficou para trás, sozinho. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar. Então o homem disse: "Solte-me, pois já está amanhecendo." "Não solto, enquanto o Senhor não me abençoar," respondeu Jacó. Aí o homem perguntou: "Como você se chama?" "Jacó," respondeu ele. Então o homem disse: "O seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por isso o seu nome será Israel." "Agora diga-me o seu nome," pediu Jacó. O homem respondeu: "Por que você quer saber o meu nome?" E aí ele abençoou Jacó. Então Jacó disse: "Eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo." Por isso ele pôs naquele lugar o nome de Peniel. O sol nasceu quando Jacó estava saindo de Peniel, e ele ia mancando por causa do golpe que havia levado na coxa. Até hoje, os descendentes de Israel não comem o músculo que fica na junta da coxa, pois foi nessa parte do corpo que ele recebeu o golpe. Essa é a parte da Bíblia que a gente vai, então, estar meditando. O nome da lição tem tudo a ver, né, com aquilo que a gente vai estudar hoje. Nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus. Um encontro marcado com Deus. Existem lugares que marcam a nossa vida. Lugares estes que quando a gente passa novamente, aquilo fica marcado em nossa cabeça.
existe uma memória tanto do lugar, ou às vezes o cheiro de algum perfume, ou uma comida, faz a gente lembrar daquilo que já foi há muito tempo atrás, mas que retoma aquela sensação existente naquele momento que a gente passou naquele lugar, ou que a gente comeu aquela refeição, ou um cheiro. Existe até um livro que se chama A História dos Cheiros, né? Por quê? Porque isso faz a gente relembrar. Então, existem lugares que marcam a nossa vida, né? E quando nós passamos novamente por este lugar, surgem as nossas emoções ficam fortes, muito fortes. A última vez que Jacó, ele havia passado por esse caminho, que ele está retornando para o quê? Para o lugar onde estavam os seus pais. Ele está retornando. O que aconteceu com ele? Ele saiu fugido da casa da sua mãe, do seu pai, porque ele roubou a bênção de Esaú. E Esaú prometeu que quando os seus pais viessem a falecer, ele iria o quê? Morrer. Jacó iria morrer pela mão de Esaú, que era o seu irmão gêmeo. Então a sua mãe e Jacó combinam para ele ir bem longe, lá na terra de Labão, falando que ele deveria arrumar uma esposa. Essa foi a intenção, mas não só essa intenção, a intenção também era o quê? Proteger Jacó. E Jacó vai até a cidade onde está Labão, lá em Harã, e lá ele o quê? Encontra Lia, Raquel, e tem todo esse movimento que ele casa primeiro com Lia, depois casa com Raquel, e depois ele também recebe as duas concubinas delas, a Bila e a Zilpa, e ele tem um monte de filhos com elas. Então, nesse momento que ele está retornando para a casa dos seus pais, nós vemos o seguinte, que ele não está voltando sozinho, ele está voltando com a sua família. Ele era, nesse momento, não mais um homem só, mas o quê? Um grupo social. Mulheres, concubinas, filhos, servos, vários animais que pertenciam a ele, e ele está retornando rico. Ele foi para lá sem nada, está retornando para a cidade do seu pai, o quê? Protegido por Deus, rico, né? E a última vez que Jacó, então, havia passado por este caminho foi quando ele estava fugindo do seu irmão, Esaú, seu irmão, que é gêmeo, e da fúria de Esaú, que queria matá-lo, tá? E a gente vê isso em Gênesis 27, tá bom? Que ele fala que ele prometeu que ele iria matar Jacó, tá bom? Porque ele o quê? Ele enganou tanto seu pai como Jacó, como Esaú. E agora, talvez o medo de Jacó fosse até maior do que aquele quando ele foi para a terra de Labão, certo? Porque não estava mais sozinho. Ele tinha uma família imensa, tá? 2 mulheres, 2 concubinas, 11 filhos naquele momento, não tinha nascido ainda Benjamim, e muitos bens, como eu falei para vocês. Podemos imaginar que esse medo pudesse mover Jacó a tentar preservar a própria família. Ele queria cuidar da própria família, indo na frente da caravana. A gente imagina, então, um líder indo na frente da caravana e não atrás. Mas ele tem uma outra ideia, uma ideia totalmente diferente daquilo que a gente poderia pensar. Ele tem uma estratégia diferente. Primeiro, ele envia os empregados. Ele envia a primeira leva, a primeira caravana, ele divide em grupos aquela turma que estava indo com ele, divide em grupos e manda primeiramente os empregados, com presentes para Esaú, seu irmão, certo? Para aplacar a fúria dele. Depois, em segundo lugar, ele manda a família dividida em 2 grupos, um grupo separado, né? E em terceiro lugar, vai ele mesmo, que ficou para trás, para ir depois sozinho. Então, ele dividiu de uma maneira diferente, uma noção de estratégia, né? A ideia era que se Esaú matasse um desses grupos, né, da família, o outro poderia sobreviver.
tá? Essa era a ideia, então, construída por Jacó, pensando nesse encontro com o seu irmão gêmeo. Jacó, ele estaria tentando poupar a vida de todos ali que corriam risco, pois estava dominado pelo medo, o medo de voltar, né? O medo de voltar para a sua casa e o seu encontro com o seu irmão. Muitas vezes esse medo, ele nos corrói. Às vezes as coisas nem aconteceram e nós estamos com medo, né? Por quê? Porque nós não confiamos em Deus o suficiente. A atitude de Jacó, antes de fugir de casa dos pais, havia sido muito grave. Ele tinha feito coisas horríveis, por isso, né? Ele estava com tanto medo. Ele havia enganado o seu próprio pai. Ele enganou o seu próprio pai, que estava cego, né? Para receber a herança do irmão. Lembra que a mãe dele preparou, o pai dele chamou o Esaú, que era o filho mais velho, para receber a bênção. E aí o que acontece? Enquanto ele foi lá caçar, Rebeca, sua mãe, juntamente com Jacó, eles preparam um alimento. E aí depois o que acontece? Ele serve esse alimento no lugar de Esaú e recebe a bênção. Porque Isaac estava cego, ele não conseguia mais ver nada. E ele ainda coloca roupas, né, para um jeito, né, para põe as roupas de Esaú e fica com o cheiro de Esaú e também coloca nos braços, né, uma pele de animal para ele sentir como Esaú era, né, que Esaú era um homem muito peludo e Jacó não, era um moço sem pelos, e ele engana totalmente o seu pai. Quando ele soube que Esaú vinha ao encontro dele nesse momento, né, com um grupo de 400 homens, ele acreditou que iria morrer. Ele achou que aí não teria mais jeito, que não tinha como escapar. Jacó, então, ele preparou estratégias humanas, né, para aplacar a possível fúria do irmão, por conta da sua traição e da sua mentira. A questão é que todos os nossos atos geram consequências. E esse medo é consequência daquilo que ele fez lá no passado. E ele estava agora com medo das consequências. O texto bíblico nos informa que Deus havia mostrado um exército de anjos para Jacó, um pouco antes, né, dele enviar os empregados e os familiares ao encontro de Esaú. Ele já tinha visto a presença de Deus ali, cuidando de sua família, dos seus empregados, dos seus bens e principalmente dele. Mas essa era mais uma tentativa de Deus para ele fazer com que Jacó confiasse na presença de Deus. E não em estratégias humanas, como ele estava querendo fazer estratégias humanas, né? Que colocaria em risco a sua própria família. Mesmo com todas essas provas, Jacó ainda se recusava a confiar em Deus e a confiar totalmente em Deus. E acreditava que seriam os seus presentes, né, os presentes que ele estava enviando ao seu irmão, ou até mesmo a morte da parte de uma família. Então, se matar esse pedaço aqui, aí o outro, né, se salva. Poderia saciar a sede de vingança do seu irmão. Não iria adiantar nada. Jacó pensava que estaria protegido e não precisaria entrar em luta nenhuma, não precisava lutar. Então, ele tinha uma estratégia que ele não precisava lutar. Ele apenas tentaria aplacar a fúria do seu irmão, certo? Foi exatamente nesse momento que ele pensou que ele não ia entrar em luta nenhuma, que ele travou a maior luta da sua vida, a maior e a mais importante luta de sua vida. É isso mesmo, ele lutou. E em meio à solidão da noite, que ele enviou todo mundo para frente, e ele ficou sozinho, tá? A solidão da noite escura. Jacó, ele é atacado por uma pessoa desconhecida que luta com ele a noite toda. Até que, próximo ao amanhecer, ocorre um fato sobrenatural. O homem apenas toca na coxa de Jacó e desloca, né, o músculo, desloca. Jacó percebe o ato e dá conta de que não estava lutando com uma pessoa normal,
mas ele estava lutando com um anjo da parte de Deus, né? Um anjo que representava o próprio Deus. Essa conversa, ele estava ali, né? Lutando, representando o próprio Deus. Ele estava lutando com Deus. Olha só que situação. Quando Jacó percebe isso, ele para de lutar e pede para ser abençoado. O propósito dessa luta era fazer Jacó abrir os olhos. Ele deveria abrir os olhos e enxergar que estava lutando com Deus. Ele deveria deixar tudo nas mãos de Deus e não ficar tentando por estratégias humanas resolver os seus problemas, mas sim entregá-los tudo nas mãos de Deus. Não apenas naquele momento, Jacó lutou contra Deus. Ele criou expectativas, criou alternativas diferentes para poder resolver, para poder ter a solução dos seus problemas naquele momento, tá? Lá, quando ele estava com as suas esposas, quando Labão tentava enganá-lo, ele criava outras alternativas, mas alternativas humanas. Ele não confiava totalmente, ele não estava totalmente nas mãos de Deus. Já era tempo dele o quê? Entregar tudo nas mãos de Deus. Tudo. Então essa luta com Deus fez ele abrir os olhos e ver que ele estava errado e que ele deveria o quê? Deixar Deus ir na frente e resolver esse problema que ele estava com medo, mas que ele pudesse entregar nas mãos de Deus. Deus sempre tentou convidar Jacó para uma vida de compromisso com ele. Jacó nunca levou isso a sério. Meio que foi, né, levando as coisas devagar. Jacó sempre tentou vencer na vida, enganando, infelizmente, usando estratégias inúteis, como colocar varinhas coloridas na frente dos animais, né, dos rebanhos, tentando enriquecer. Lembra do episódio das ovelhas manchadas, malhadas? Então ele colocava varinhas, né, para quando elas fossem beber a água, e aí elas olhassem as varinhas, e aí quando elas estavam ali procriando, elas teriam mais oportunidade, as brancas, né? Começaram a o quê? Nascer filhotes manchados e listrados. E os brancos, os totalmente brancos, ficavam para Labão. Só que o que aconteceu? Deus abençoou ele, não precisou de nenhuma estratégia, ele deveria o quê? Confiar totalmente em Deus. Não pensar em fazer essas estratégias, mas confiar totalmente. Não era isso que trazia a bênção para Jacó, mas sim a bênção de Deus, porque ele tinha a bênção de Deus. Deus o abençoava por onde ele passava, ele levava a bênção de Deus. Para Deus é muito fácil vencer o homem, tá? Em qualquer momento ele poderia ter vencido a Jacó. Mas não é esse o objetivo de Deus, né? Não é vencer o homem, tá? Ele quer que o homem entregue tudo, o ser humano entregue tudo em suas mãos, tá? Pare de lutar, entregue tudo nas mãos de Deus. E Deus vai fazer a sua obra, tá? Há sempre uma disputa dentro de nós, uma disputa entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Nós estamos sempre querendo o quê? Resolver com as nossas mãos. É difícil, Fernanda, é difícil mesmo. A gente tenta mesmo resolver com as nossas próprias mãos, porque tem horas que a gente não tem paciência para esperar. Paciência, a gente não tem submissão. E aí o que acontece? Acontece que a gente perde muito tempo esperando ser resolvido, né, algum problema, sendo que o problema a gente tem que entregar nas mãos de Deus, né? Se nossa vontade prevalecer, quando a nossa vontade prevalece, nós saímos perdendo, nós perdemos. E quando a vontade de Deus prevalece, nós ganhamos, nós temos a vitória verdadeira. Mas Fernanda, às vezes eu entrego tudo nas mãos de Deus e Deus fala não para mim, mas essa é uma vitória para você. Você, adolescente, muitas vezes você vai receber não de Deus. Não só os adolescentes, como os adultos. Muitas vezes Deus fala para nós, não, eu não quero que você faça isso agora. Agora não é o momento, porque existem momentos para a gente o quê?
vivenciar dentro da nossa vida. Às vezes nós não estamos preparados e nós queremos algo que nós não temos condições de receber. Então, temos que esperar, ter paciência, e aí a gente entrega tudo nas mãos de Deus. Nós ouvimos muitos hinos falando sobre isso, entregar tudo nas mãos de Deus, tudo entregarei. Mas será que a gente canta só de palavras? Porque muitas vezes a gente não entrega tudo a Deus. A gente deixa, então, o medo de perder, o medo e a impaciência. Nós somos muito impacientes, nós não esperamos o momento. Nós queremos tudo agora, principalmente você adolescente. Você quer tudo agora, aquela agorafobia, né? É tipo o alimento miojo, né? Faz rapidinho e já come, porque aí já se sacia. Não é assim, tá? Existem momentos que a gente tem que esperar. Vejam só no fundamental como vocês, né? Você é adolescente, se você está no ensino fundamental, você estudou 9 anos para depois terminar o curso. Então, você tem todo um processo, um caminho para percorrer. E aí, você quer pular etapas. E quando a gente pula etapas, a gente perde o quê? O amadurecimento. Então, Deus sabe o momento certo. Deixe Deus fazer a sua vontade. A vontade dele, não a nossa. Porque a nossa vontade, muitas vezes, está errada. Existem tempos e tempos, e o tempo de Deus é o melhor tempo. A vontade de Deus é a melhor vontade. Quando a vontade de Deus prevalece, é que temos a verdadeira vitória. A vontade de Deus. Porque os planos que Ele tem para nós sempre são muito melhores. E ao lutar com Deus, quando a gente luta contra Deus, né? A gente perde. Jacó só venceu quando ele entregou tudo nas mãos de Deus. E aí ele venceu, né? Jacó fez escolhas muito ruins ao longo da sua vida. E ele colheu frutos disso, tá? E houve um momento em que ele teve que encarar os próprios erros. Ele teve que falar, opa, vamos parar e pensar, recalcular. E teve essa luta mesmo, corporal, com Deus. Uma luta para ele cair e pensar assim, não, eu estou errado, agora eu vou entregar tudo nas mãos de Deus. E nesse momento que ele tem essa luta com Deus, Deus o transforma. Não só numa transformação física, né? Porque você vê ali no versículo, nesses últimos versículos, ele o quê? Ele tem a parte do corpo dele, né? Da coxa que ele começou a mancar, né? A parte da coxa ele começou a mancar. Por quê? É uma parte física, Deus o tocou fisicamente. Deixou uma marca física e também transformou o nome dele. Como eu já falei para vocês em outras aulas, Deus transforma a vida das pessoas e troca os seus nomes. Por quê? Porque Jacó significa enganador. E aí ele transforma o nome dele de Israel, né? Israel é outro significado, é algo do que? Diferente. Não tem nada a ver com Jacó. E ele teve que encarar os seus erros, pedir para que Deus pudesse transformá-lo, tá? E essa transformação veio de dentro para fora e deixou marcas físicas. Deus deu várias oportunidades para Jacó mudar. Não foi só essa oportunidade, não. O medo de ser morto pelo irmão, ele mexe muito com Jacó e o fez ficar sozinho, pensativo, pensando em todos os erros que ele tinha feito lá no passado. Então Deus envia um anjo em forma humana para lutar com ele. E representando o fato de que Jacó passou a vida toda lutando contra Deus. E que ele precisava o quê? Se entregar, se render aos pés de Deus. Após essa luta, então Jacó, ele entende que decide mudar. Ele tem que mudar. Ele tem que ser transformado por Deus. E aí, essa é a diferença. Ele agora é Israel. Então, as 12 tribos de Israel. Ele não será mais chamado de Jacó, de enganador, mas de Israel.
Aí depois, ao longo da Bíblia, você vai ver que nós vamos estudar as 12 tribos de Israel, né? Se a gente der continuidade, os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel. Deus o abençoa e ele, o quê? Segue a Deus, porque ele o viu face a face. Ele percebeu que Deus estava com ele e ele não precisava mais criar estratégias para mudar a sua vida, mas se entregar nas mãos de Deus, seguir a voz de Deus, tá bom? Deus falava com ele. Não, olha que maravilha. O versículo para a gente guardar no coração é esse, olha só. Gênesis capítulo 32, que a gente está ali, né? Versículo 30. Por isso Jacó deu ao lugar onde ele estava o nome de Peniel, dizendo: de fato vi Deus face a face e a minha vida foi preservada. Então foi um encontro com Deus, um encontro transformador que mudou totalmente a sua vida. Deus também quer se encontrar com você. Deus quer fazer de você uma bênção. Mas você tem que confiar em Deus, adolescente. Se entregar, parar de lutar contra Deus e lutar com Deus, juntamente com Deus. Se entregue nas mãos de Deus. Pare de lutar contra Ele, tá? Essa é a mensagem de hoje. Deixe Deus agir na sua vida, para que Ele transforme a sua vida. Entregue tudo que você tem, toda a sua vida, adolescente, sua vida, sua família, seus estudos, suas escolhas, tudo isso você precisa entregar nas mãos de Deus. Parar de brigar com seus pais, parar de brigar com seu Deus, parar de brigar com as pessoas que te amam e ouvir a voz de Deus. Parar de lutar e o quê? Se entregar nas mãos de Deus, se render aos seus pés, né? Aqui nas mãos de Deus, né? Aqui tem uma mão assim, ó, na revista. Deus está o quê? Esperando você, o quê? Entregar tudo nas mãos dele. Essa é a sua parte, faça a sua parte. Então, de novo, olha lá. Por isso Jacó deu ao lugar o nome Peniel, dizendo: de fato vi Deus face a face e minha vida foi preservada. Se você quer viver o quê? Feliz, se você quer o quê? Ser abençoado por Deus, entregue tudo nas mãos dele, tá bom? Uma ótima semana para vocês e que Deus os abençoe, tá bom? Tchau, tchau.